Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Nerdverso Cast. Nesse episódio a gente vai falar sobre Blue Lock, esse anime demais aí que tá bombando. E é claro que você confere na Crunchyroll. Esse é mais um podcast aí em parceria com essa plataforma espetacular de animes. E nós vamos falar então sobre os 17 primeiros episódios que já estão disponíveis na plataforma. E claro que vamos também falar um pouquinho sobre o que vem por aí. Mas antes de mais nada, deixa eu receber aqui o meu colega de mesa, Leandro Viana. E aí, cara, tudo bem? Fala, Diegueira, que felicidade aqui tá nessa parceria com a Crunchyroll. Como tu disse, então, esse podcast vai ter um pouquinho aí de spoilers dos 17 primeiros episódios. Lembrando que a primeira temporada vai até o episódio 24, toda semana lá vocês podem conferir um episódio novo na Crunchyroll, que vai te trazer uma experiência sem anúncios e vocês vão ter um acesso total ao imenso acervo aí de animes dublados e legendados, incluindo episódios com transmissão simultânea com o Japão. E tudo isso, Diegueira, a partir aí de apenas R$ 15, meu. É isso aí. São 3 tipos de assinaturas, pessoal. Sendo que a assinatura Mega Fan, vocês podem aproveitar a opção de offline viewing, de até também 4 telas simultâneas. E a opção offline viewing, ela permite que vocês baixem episódios para assistir sem a necessidade de uma conexão com a internet. Olha que maravilha. Perfeito para ficar em dia com seus animes preferidos durante viagens, por exemplo, ou para assistir a hora que quiser. De repente está sem conexão aí, né, Leandro? Está sem internet, mas já baixou com antecedência, pode assistir, certo? Na descrição do podcast também vocês vão poder ver aqui, na descrição do podcast, seja nos agregadores de áudio ou na descrição também do YouTube, para você que está assistindo aqui a gente pelo YouTube, tem aqui o link para direcionar vocês para o site da Crunchyroll. E até o final do podcast a gente também vai falar de outros animes do mundo do esporte, que vocês podem conferir, é claro, na Crunchyroll. Então a gente promete que na descrição aqui vocês vão ter acesso a tudo isso e também a gente vai colocar a minutagem de outros animes, Leandro. Hein, Diego, e só para expor um pouquinho a vida pessoal aí do Diegueiro, eu sei que ele passou aí o feriado 4 dias, foi visitar a sogra, lá não tinha internet e o que salvou o Diegueira foi a Crunchyroll, lá salvou os filhos do Diegueira, cada um assistindo o seu anime preferido, né? Então eu sei que tu ficou feliz, né, nesse caso, né, meu? Boa, perfeito, perfeito. Assisti mais os episódiozinhos de Blue Lock para relembrar aí os melhores momentos pra gente conversar. Assisti também Vinland Saga, que a gente tá acompanhando aqui, logo logo também vai ter podcast. E junto com os meus filhos a gente assiste Spy Family, né, que é muito gostoso, muito divertido. Já foi também comentado aí, muito bem ilustrado pelo Marcelo e pelo Leandro no nosso podcast de melhores animes de 2022. Mas nosso podcast de hoje, né, é do anime de futebol, que é um mangá que foi publicado em 2018, ainda está em andamento, e a sinopse é bem simples, Jegueira. É assim, ó, o Japão, ele foi eliminado da Copa do Mundo de 2018, então a CBF lá do Japão decide começar o Blue Lock, que é tipo um novo programa de treinamento, no qual eles pegam ali 300 melhores jogadores do ensino médio, que vão ficar nesse centro de treinamento de última geração que a gente pode ver, até achar o novo melhor atacante do mundo. Para isso, então, é contratado ali o treinador, o Jinpachi Ego, que acredita cegamente que para o Japão ser campeão então do mundo é preciso tu encontrar esse atacante que seja puro egoísmo, ele vai utilizar de ciência, tecnologia, umas ideias meio loucas até, é uma visão mais individual, egoísta, joga no lixo um monte de regras que a gente está acostumado, né? É totalmente diferente de qualquer outro anime de esportes, né? E isso é o destaque, ao meu ver. Cara, e no meio de toda essa loucura aí, tem o nosso principal protagonista, que é o Yoshi Zagi ali, que sonha em representar o Japão nesse cenário mundial e decide então entrar nesse treinamento. E o mais maluco, cara, é que o anime começa com o Izagi na frente do gol, ele faz a opção de passar pro colega que estava do lado dele ali, e mesmo o colega livre, assim, ele perde o gol, e daí quem leva a fama nessa partida aí é o jogador do outro time que faz o gol e leva o título, Diego. E sabe outra coisa muito louca, cara? Vendo esse anime, eu lembrei também da final da Copa do Mundo de 2002, no Brasil e Alemanha,
que tem a jogada lá que o Rivaldo, ele faz um corta-luz, né, e a bola vai ali pro Ronaldo Fenômeno, só que o Rivaldo, ele faz o corta-luz e já se posiciona na frente para fazer uma tabela, para receber um passe do Ronaldo, e daí que Ronaldo mostra que é um atacante egoísta, ele pega a bola, não passa, chuta direto pro gol, faz o gol até na final, né? Na real, se tu for ver, tem um pouquinho de lógica aí esse Blue Lock, Diego. Claro, claro, é uma lógica bem construída, é bem interessante. Assusta no início, né, esse ponto de vista super egoísta, parece que é meio contrassenso, né, Leandro? Futebol é um esporte coletivo, se joga com 11 jogadores e a gente sabe como a falta de um por estar lesionado, por ter sido expulso, como isso afeta demais o jogo, né? Então a gente entende que a importância de todos é meio que igual, assim, para o grupo, mas é uma visão também interessante para trazer à tona o ponto de vista da decisão, da segurança que o atacante tem que ter, né? Ele tá lá na frente com o compromisso de finalizar a jogada, de fazer o gol, e muitas vezes não ter essa firmeza, essa segurança, e aí vamos colocar com a palavra que aparece muito no anime, né? O egoísmo. Às vezes acaba perdendo jogadas que ele tinha que chamar a responsabilidade para si e resolver. E o Japão ainda é uma criança, numa analogia aqui, né, Leandro? É uma criança ainda no mundo do futebol, né? O futebol no Japão começou a se desenvolver na década de 80, diferente aí do Brasil, por exemplo, que já estava ganhando Copa nos anos 50, né, cara? Então, ainda tem uma jornada grande de desenvolvimento pela frente, e o Japão cresceu muito em pouco tempo, né? No futebol. A gente, inclusive, fez uma fala sobre isso num vídeo especial do YouTube, do Nerdverso, se quiserem conferir, que a gente lançou junto da Copa, para falar sobre animes de futebol e para falar também sobre essa questão do futebol no Japão. E então, muito próximo do que aconteceu lá nos anos 80, 90, com o anime famosíssimo Super Campeões, ou Capitão Tsubasa, o anime Blue Lock faz algo similar, né? Ele pega ali, então, a derrota do Japão em 2018, como tu falou, e traz isso pro anime, né? Fazendo muita relação, até, esse é um ponto legal, Leandro, assim, que o anime ele faz muita relação com o mundo real, né, cara? Diferente da maioria dos animes que criam uma realidade alternativa que não existe no nosso mundo, o anime de Blue Lock, né, e o mangá, a história de Blue Lock, ela tá muito inserida no nosso mundo, né? É como se aquilo estivesse acontecendo mesmo. Então eles citam ali a derrota do Japão e aquela vontade deles de encontrar um gênio para reforçar muito a seleção. Eles citam muitos grandes nomes do futebol o tempo todo. Eles falam do Messi, o tempo todo eles falam do Cristiano Ronaldo, eles falam em alguns momentos do Neymar, eles citam alguns outros nomes que até por algum momento ali eu não reconheci, eu não tô Até o lembrando. Pelé eles citam, né, Diego? Até o Pelé, é verdade, olha só que bonito, né? Então, isso faz a gente. Isso dá uma dimensão muito profunda, né, Leandro? Porque, como a gente está falando de esporte, a gente não está falando de demônios, de fantasia, de poderes especiais, a gente está falando de uma coisa que é muito presente no nosso mundo e no Brasil, mais ainda, né? Fica legal isso, a gente não criar um mundo totalmente alternativo, a gente pensar que esse anime ele está inserido no nosso mundo mesmo, né? Cara, é meio distópico também o Blue Lock, porque o prédio ali, se tu for ver, é parede pra tudo que é lado, não tem janela, os meninos parecem que estão em uma prisão de luxo, se tu for ver, né? Enquanto eles estão sendo ali colocados para formar times um contra os outros. No final, a gente sabe que é somente uma dessas pessoas que vai ganhar o programa Blue Lock, vai totalmente contra a ideia que o futebol é um esporte de equipe, né? Que só ganha se todos trabalharem juntos. E o Izag, ele meio que acredita nesse trabalho de equipe. É um personagem que tem um coração gigante, ele se esforça ao máximo, ele gosta de ser desafiado. E sabe outra coisa que eu gosto no anime, Diego? Os personagens secundários são mega interessantes. Cada um tem a sua personalidade, o seu desejo assim de ser o grande vencedor. Os flashbacks às vezes que eles aparecem assim, faz tu se apegar a um personagem a outro, porque tem uma história de vida que eu acho bem legal ali. Te confesso que às vezes eu até me pego torcendo por um outro personagem além do Izag.
E o primeiro episódio, ele já acaba com um baita cliffhanger, assim, naquele pega-pega com a bola, onde o primeiro eliminado é o Kira, né, cara? O jogador lá do começo do episódio, que era meio que um rival do Izag, e tava se mostrando uma pessoa trilegal, queria mostrar ali que o ego tava errado. Então essa imprevisibilidade do anime me ganhou demais, porque acontece em vários momentos, Diego. Verdade, cara, é muito legal esse início, né? Porque o Kira, ele já surge assim como um jogador teoricamente superior ao Izag, né? E o Izag fica assim meio espantado, né? Com o Kira sendo tão gentil com ele, simples, humilde, né? Dado que na visão do Izag ele é um excelente jogador, poderia daqui a pouco ser mais arrogante. E aí a gente tem essa surpresa gigantesca, né? Que o Kira, que a gente pensaria que ia se desenvolver como um rival ali na competição, já é eliminado no primeiro momento, assim, né? E isso eu acho muito legal, essa linguagem. Eu já diversas vezes trouxe isso para nosso debate, que é quando a gente cria um personagem forte, e para criar algo ainda mais forte, a gente precisa esmagar esse personagem forte e tornar ele pequeno. Isso serve para mostrar que lá dentro o bicho vai pegar, vai ter grandes gênios, vai ter rivais muito mais fortes, mais talentosos, mais complexos de se enfrentar, de se competir. Uma coisa que eu não sei se a gente trouxe nesse episódio, mas foi falado num outro vídeo nosso, num outro podcast que foi dos melhores animes, que é assim, para você que está começando agora, que vai acompanhar a Blue Lock, é legal saber de 2 pontos importantes. A experiência Blue Lock, ela é meio como se fosse um Big Brother, uma experiência assim meio até discutível, né, como o Leandro falou, né, vai colocar as crianças no meio que numa prisão, assim, não tem nem janela lá, e quer que elas sejam egoístas para competir umas com as outras, mas a ideia e as regras do Jinpaque ego, né, o idealizador, né, que é como se fosse um treinador, mas ele não treina, ele só criou as regras do jogo, é que o vencedor, que vai ser um só, vai ser o novo atacante da seleção japonesa de futebol, o que configura um sonho de todos os jogadores que estão ali dentro, os meninos que estão ali dentro. Mas também tem uma regra muito assustadora, né? Que é quem for eliminado nunca mais poderá jogar com um atacante da seleção japonesa de futebol. E essa é uma regra realmente impactante, né, Leandro? Porque existem outros caminhos, afinal, o Blue Lock é uma experiência nova, não é nem o caminho mais tradicional. O caminho mais tradicional é tu vai jogando nas categorias de base, se destaca em algum time, até que tu é, então, selecionado para a seleção. E aí esses meninos, então, correm, né, quase todos eles, o risco de nunca mais poder representar a sua seleção, que é o seu grande sonho, né? Então é algo bastante impactante. E aí eu me pergunto, e te pergunto, Leandro, passando a bola para ti, tu acha que essa regra ela é verdadeira? Ou será que, de repente, essa é uma mentira do Jinpaque ego aí, se é que ele é um mentiroso, já te passando mais um link aí, se tu quiser continuar daí? Não, eu acho que ele acredita cegamente mesmo nesse negócio do egoísmo, mas os personagens eles evoluem quando eles jogam em equipe, a gente vê ao decorrer aí dos animes. Eu, por exemplo, nunca conseguiria ser um egoísta total. Quando a gente jogava bola, a gente sempre procurava as tabelas, né? Mas isso tudo que a gente falou faz parte aí do primeiro episódio, tá? Porque assim, ó, se tu nunca assistiu Blue Lock, que é lá ou ver o anime antes a gente dar alguns spoilers, lembre que na descrição do nosso podcast, nosso vídeo, tem um link que te direciona direto para Crunchyroll lá para tu fazer a tua assinatura e poder conferir aí esses 17 episódios que já estão na Crunchyroll, e a cada sábado vai sendo disponibilizado mais um episódio até chegar no episódio 24. Então, também é explicado, Diego, que nessa primeira fase do Blue Lock, o treinador maluco ali, o Ego, né, ele diz que os jovens, eles foram divididos em 25 times de 11 jogadores, né, cada time aí leva uma letra do alfabeto, o time A é para ter os melhores jogadores e o time Z é para ter os piores. Óbvio que o Izag ia estar no último time, né, e o pior de tudo, ele é o número 299, né, é tipo a história do azarão que tem que vencer ali os obstáculos e subindo, Diego. Só que o mais foda é que todo mundo é atacante, tá ligado? É muito louco. Eles têm ali, nessa primeira fase, 4 jogos contra as equipes V, X, Y e W, né? Eles têm que jogar contra as outras equipes para se classificar para a próxima fase.
Cara, cada jogo vai ter o seu diferencial, tanto os jogadores ali do time do Izag, como os adversários são interessantes, cada time, cada jogador vai ter a sua habilidade, sabe, Diego? O Bakira, sabe? Pra mim é o mais interessante dos personagens. Ele que tem o drible ali como seu grande diferencial. Ele que vai nos falar sobre o monstro que existe, né? Tanto no Bakira quanto no dentro do Izag ali. Eu gosto muito dessas metáforas, sabe? Que o anime nos traz. O Kuon, cara, é outro personagem legal, né? Porque naquela partida que ele joga contra os gêmeos, foi aí que teve uma outra reviravolta, né? O Kwon, que tem a habilidade lá de saltar mais do que os outros, ele até faz lá um hat-trick, né? Faz 3 gols na partida, mas a reviravolta é que ele traiu a equipe, né? Deixaram ele fazer esses gols em troca de informações, ele revelou ali todas as estratégias, né? Isso para mim foi totalmente inesperado, sabe, Diego? E só para finalizar aqui, outro personagem que eu gosto muito é o Tigiri, né? Que é o cara que é o nosso Mbappé, né? É o mega veloz ali. Ele também tem uma história bonita de lesão. Esse foi um outro grande mistério, assim, que durou, acho que uns 7 episódios, se eu não me engano. O medo dele se machucar de novo, né? Impedir ele de jogar, de mostrar todo o potencial dele. Mas enfim, Diego, fala aí o que tu gostou dessa primeira fase, dos personagens, das armas secretas do Izag, né? E só para reiterar de novo, cara, na descrição aqui do Spotify, do YouTube, tem um link que vai te direcionar direto para Crunchyroll. Então clica ali, olha os tipos de assinatura, olha a quantidade de anime assim que existe na plataforma e seja feliz, né, Diego? Perfeito, Leandro. Bom, cara, a gente já começa com essa coisa mega incômoda e ao mesmo tempo empolgante, que é como é que vamos ter uma partida de futebol 11 contra 11, sendo que todos os 22 em campo são atacantes, né? Eles têm a habilidade, a característica de querer finalizar jogada, mas a gente precisa defender e precisa ter um goleiro. Aliás, eu tô bastante encucado com o goleiro do time W, né? Porque ele jogou o tempo todo no gol e ele é um atacante, então a gente não sabe nada sobre ele, né, Leandro? A gente não sabe o que é a arma secreta dele, e eu acho muito provável que em algum momento ele vai aparecer e vai surpreender aí com uma grande arma secreta que até agora não apareceu, e ele vai dizer, bom, eu não precisei usar até então, mas agora vocês estão vendo. Então eu acho que ainda tem espaço para isso, né? Concordo contigo que o Bátira é um personagem muito massa e assim, fica difícil dizer, porque são muitas relações que surgem entre o Izag e os personagens, ele se relaciona bem com todo mundo, né, ele busca uma boa relação, mas eu acho que a grande dupla de amizade que tá se formando aí, talvez até algo mais do que uma amizade, mas pelo menos uma amizade dá pra se confirmar, que é entre o Bátira e o Izag, né, então o Bátira fica o tempo todo dizendo que ele quer se reencontrar com o Izag, que ele, né, quer que eles voltem a se falar, então mostra aí uma relação um pouco mais profunda de amizade entre os dois, foi uma separação dura que aconteceu com eles mais pra frente, agora aqui já entrando um pouquinho em spoilers, mas eu gostei bastante dessa relação entre eles. Falando em metáfora, Leandro, eu queria dizer que eu tô adorando a metáfora visual que existe o tempo todo para contar essa evolução e essa transformação ali dos personagens, que é o quebra-cabeça, né? Muito legal isso, assim. Quando o Izag tá ali tentando entender a situação, se adaptar a ela, tentando superar um obstáculo, tentando aprender algo novo que é necessário para ele vencer aquele desafio que ele tá enfrentando ali naquela partida, naquela fase, seja qual for. E então a gente vê aquela imagem do quebra-cabeça se desmanchando, as peças se juntando. Isso é muito legal, cara. Porque se a gente for parar para pensar, né, o que é um quebra-cabeça, né? É algo que se precisa construir com paciência, é algo que precisa de tempo para se desenvolver. A imagem não surge no primeiro momento, mas quanto mais a gente vai encaixando peça que encaixa certinho em outra peça, a obra surge e a gente vê então a figura pronta, né? E também a gente tem a questão do Izag, que vai se desenrolando aos poucos, mas desde os primeiros episódios vai aparecendo, das visões dele, que daí é aquela coisa mágica dos animes que a gente ama, né, Leandro? As visões que o Izag vai tendo, que ele não controla, vai desenvolver isso ao longo dos episódios, mas num primeiro momento elas surgem assim, até meio sem ele entender, e aí é aquele espetáculo de cor, que aí vai ser acho que minha última fala aqui para devolver para ti, Leandro, que coisa mais linda
aqueles contrastes de cor que o anime traz, né? Aí todo o mérito para o estúdio que desenvolve essa arte animada, né? A parte gráfica do anime, que tem aquelas auras que aparecem tanto nos olhos deles quanto em volta do corpo, para mostrar um pouquinho a emoção, o sentimento, e vem sempre numa cor muito bonita, assim, num neon, né? Seja um verde, seja um azul, seja um rosa, e aquilo traz pra gente uma emoção muito grande. Te passo a palavra, Leandro, te passo a palavra com uma palavra minha, que eu pensei bastante para esse podcast, uma palavra para definir o meu sentimento assistindo esse anime, Leandro. Empolgante. Cara, verdade, é muito empolgante. E nessa primeira fase, o Izag ele vai ter assim, a noção das suas habilidades. A primeira é a percepção sensorial que ele tem, né? Ele consegue enxergar jogadas, ele consegue imaginar onde vai estar cada jogador, ele consegue prever isso, né? E também a outra habilidade dele é o chute direto, né? Vem a bola, ele chuta de primeira e consegue fazer os gols. Essas são as duas primeiras grandes habilidades que o Izag consegue na primeira fase. E só para comentar o fim dela, cara, o jogo contra o time V, se eu não me engano, foi o último jogo, né? Foi sensacional. Como tu falou, cara, o visual do anime ajuda demais a aumentar a tua empolgação, a adrenalina. Teve gol nos acréscimos, jogando com um jogador a menos, sabe? Então, também nos apresentou outros personagens legais que jogam nos times opostos ao Izag. Tem o Nag, velho, um cara mega talentoso, mas no começo parece preguiçoso mesmo, meio que desmotivado, mas tá metendo um monte de gol, sabe? E ele desperta quando vê um amigo réu lá que tá triste, tá estressado por talvez perder essa partida aí. Mas, cara, o time do Izag consegue a última vitória, eles passam para essa segunda fase e tem um momento bem rápido, mas meio sombrio, que vários jogadores eles estão indo embora, muitos perderam ali o sonho de jogar pelo Japão, como tu falou antes, né, como tu mencionou, mas depois que acaba a primeira fase vem a calmaria, o pessoal tem um episódio que passa ali 10 dias sem tocar na bola, é só para ter ali um condicionamento aprimorado, e a gente descobre uma grande mentira do ego, Diego. O ego fala que em certo momento que não existia ali 5 prédios, todos estavam no mesmo prédio, todos acreditavam que estavam no final do ranking, sabe? Todos eram as equipes V, Y, Z, W lá. E a partir de agora, eles iriam seguir em frente, cada um lutando por si, sem contar a força da equipe por trás, Diego. Olha aí, ó, o ego então é um mentiroso, né? Ou pelo menos mentiu nesse momento aí. Foi outro cliffhanger, né? Outra reviravolta aí bem difícil de prever, né, Leandro? Que eles acreditavam que eles estavam no prédio mais fraco e que os outros 4 prédios então teriam aí seleções mais fortes, e na verdade isso tudo foi plantado na cabeça deles para eles tentarem se superar, porque na verdade não existia outros times, era só aquele prédio ali mesmo. Os outros prédios são outras etapas do treinamento, né? Que eles vão avançando, então. E aí nós vamos então para a fase onde eles vão agora fazer aquelas disputas, né, Leandro? Eu não me lembro agora são as disputas que vai perdendo jogadores? Ou tinha uma parte antes que tu queria falar? Tinha uma parte que era meio ficção científica ali, que é uma pegada meio distópica, né? Que é o Blue Lockman, o goleiro lá, o goleiro holográfico, que é baseado nos melhores goleiros do mundo, né? Mas ele se torna real, ele é um holograma que interage com a bola através de microchips na bola, né? Aqui entra algo mais ficção científica, como eu falei antes, né? E ali o Izag, ele aprimora o chute, é bem simples, o Izag tem que fazer 100 gols ali em 90 minutos, e tem que passar dessa fase, tem aquelas pequenas reviravoltas gostosas do anime. Para mim foi chocante até que começa uma aliança totalmente inesperada. Daí sim, vai para a fase que é 3 jogadores contra 3, né? É 3 contra 3 e tem os goleiros hologramas no gol. E daí se forma uma equipe muito inesperada, que é o Bátira, o Izag e o adversário dele, né? O Nag. O Nag deixou lá os amigos do time antigo para poder ter a oportunidade de jogar com o Izag, Diego. Exato, porque naquela derrota que ele sofreu pro Izag, né, acho que foi a primeira derrota dele, ele sempre foi muito talentoso e não precisou se esforçar para isso, né? Ele era o talentoso e preguiçoso, um talento muito natural, e ele não treinava, não precisava disso. E o Izag então desperta nele algo que nunca tinha surgido, que é
a dor, o sentimento da derrota, né? Nunca tinha perdido. E, além disso, o Izag não é um gênio, pelo menos não é aos olhos de todo mundo ainda, né? Então ele fica muito impressionado com como aquilo foi possível, como que um jogador aparentemente mediano conseguiu liderar a equipe e conseguiu então derrotar ele, que nunca tinha sido derrotado. Ele vê no Izag também assim uma força de vontade, uma motivação, uma empolgação, e aquilo então desperta uma certa admiração ou curiosidade no Nag, e ele pensa: eu quero chegar mais perto do Izag, quero ver o que mais que eu posso aprender com ele, até porque ele despertou uma primeira motivação em mim, né, que sou mega preguiçoso. E essa relação entre os dois é bem interessante, porque o Nag se mostra um tanto gentil, mas ao mesmo tempo ele é sim egoísta, ele só pensa nele. Esse egoísmo dele, inclusive, é bem assim exacerbado quando ele simplesmente abandona o Reo, que fica muito chateado, se colocava como o melhor ou o único amigo dele e se vê traído, né? O Nag não entende dessa forma, ele entende que lá é uma experiência individual, que a amizade deles não se mistura com aquele momento, que a amizade deles vai prevalecer, e fica essa sensação estranha, e o Nag vai fazer uma relação interessante ali com o Izag, né? Ficou interessante aquilo. E o Izag vai, então, aos poucos, deixando de olhar para o Nag como um grande e distante gênio, e vai cada vez mais podendo acompanhar e se tornar uma dupla com ele. E aí a gente tem, então, o primeiro embate, né? E aí somos apresentados a mais um grande gênio, né? Esse, então, assim, assustadoramente bom, que é o Rin, né, o Rin Itochi, acho que é o nome dele, que tem um irmão que já joga profissionalmente, que é famosíssimo, né? E aí ele tem a característica de super individualismo, arrogância total, mas ele é muito bom, ele chuta de muito longe, ele consegue prever tudo que o Izag já está mais ou menos tentando botar em prática, É. e acabam Ele tem a derrotando, né? mesma consciência espacial do Izag, né, Diego? Isso mesmo. E aí, então, a gente vê aí essa primeira batalha nas seleções 3 contra 3 ali, o time do Rin esmagando ali o time do Izag, e nesse momento temos aí a separação, então, do Bátira, que é escolhido para integrar a equipe de 3 do time do Rin, e o Nag e o Izag, então, eles caem, né, para um nível abaixo e vão ter que jogar de dupla ali na sua última chance nessa etapa, né? Para quem está acompanhando a gente quer Sim, entender sim. melhor, né? A ideia jogam uma seleção 3 contra 3, né? 3 de um time e 3 de outro. Quem ganha rouba um jogador do outro time, e o time que perde com 2 jogadores a menos cai um nível, que é um nível mais abaixo. Nesse nível, o time de 2 vai jogar contra outro time de 2, outra dupla, que também passou pela mesma derrota. Quem ganhar dessas duas duplas que estão se enfrentando consegue roubar um da dupla do outro e volta para o nível 3 contra 3. E a dupla que perde, o jogador que não é escolhido, então está eliminado nesta etapa, né? E eles chegam aí para essa dupla aí, né? Para esse momento 2 contra 2, né, Leandro? Mas só voltando ali para o primeiro jogo 3 contra 3, eu achei mega inesperado, velho, eles escolherem o Bátira. Eu jurava que eles iam pegar o Nag, né? Ele se mostrou muito melhor nessa partida aí. Então, o Blue Lock, velho, se destaca porque é sempre imprevisível o que vai acontecer. Ele não vai assim naquela linha tênue que tu sabe, assim, que é a jornada do herói. Não, velho, tu nunca sabe qual é o próximo passo, se vai ganhar ou vai perder, sabe? Tipo assim, Muito eles se ousado, né, cara? separaram, né? É uma ousadia legal, Sim. né? Uma ousadia boa que a gente gosta, não é aquela coisa previsível, né, cara? E aqui eles separam os amigos que estiveram juntos desde a primeira partida lá. O Izag agora ele vai ter que lutar para trazer o Bátira de volta para o time. O próprio Bátira fala que o Izag ele vai ter que fazer isso. Enquanto esse momento acontece, o Izag também vai ter que construir um relacionamento com o Nag e com outros jogadores que vão sendo agregados, cara. Muito foda essa parte. E como tu falou, né? Com a derrota do Izag, ele vai para esse 2 contra 2.
O outro time que eles vão enfrentar, né, que também perdeu, tem o Barou, que é o atacante lá do primeiro jogo que derrotou o time Z, né, cara? E também vai jogar lá o Nariuaya, eu acho, né, que era do time do Izag. Então, esse 2 contra 2 é muito bom. No final, cara, o Izag meio que se adapta, né? Ele copia ali uma situação de jogo, né, que ele usou a seu favor na partida, e no final tudo levava a crer, pelo menos na minha visão, que o Izag ia escolher ali o Naruaya, né? Teve até um flashback do personagem ali, né? E de novo o anime vem, nos surpreende, o Izag escolhe o Barou, que é totalmente egoísta, joga sozinho, não passa bola, né? Qualquer anime iria seguir na linha no qual o Izag ia mostrar amizade, sei lá, ia mostrar misericórdia, mas não, velho. Aqui em Blue Lock, todos os personagens estão focados em vencer, então não importa se o Barou ali é um egoísta de coração frio, ele vai escolher esse jogador porque ele é melhor que o outro e ponto final, não tem o que pensar, sabe? E agora, de volta no 3 contra 3, né, o time do Izag vai enfrentar ali o Tigiri, o Kunigami, que era do time Z, e tem agora o reforço do Reu, né, cara? O amigo do Nagi que quer vingança, Diegueira. E também o Kunigami e o Tigiri, né, Leandro, também se sentem um pouco traídos, assim, eles ficam chateados de ver que o Izag naquela etapa não escolheu nenhum deles, não se juntou a eles também, e ficou ali no time com o Bátira e com o Nagi que chamou eles, e eles ficam, né, num primeiro momento ali irritados e querendo vingança. Então esse embate, né, contra esse trio que agora enfrenta eles, Kunigami, Tigiri e Reo, é perfeitamente o embate dos não escolhidos e que estão de cara, estão com raiva, com rancor, né? Ou pelo menos chateados aí, querendo dar o troco nos que não os escolheram, nos que os abandonaram do ponto de vista deles. Então a gente tem esse peso dramático desse encontro, né? Muito interessante. Tu falava ali da escolha do Barou, e para quem tá acompanhando então o anime e tá participando dessa resenha aqui gostosa com a gente nesse podcast, cabe a gente perceber o seguinte, né? Nessa etapa dos episódios, o Yoichi Izagi, nosso personagem principal aí, nosso protagonista, ele tá entendendo que nessa etapa, por serem tão poucos jogadores em campo, 3, 2, máximo 4 nessa etapa, para um campo enorme, ainda que tenha sido um pouco reduzido, mas ainda é grande, a individualidade ela pesa mais do que a coletividade. Ele entende isso, ele está pensando dessa forma. E por isso ele vai chamar o Barou, então. Porque na visão dele, ele pensa assim, eu estou aprendendo que aqui, num jogo de só 3 em campo, uma característica individual vai pesar muito mais do que pesaria num time de 11. Então eu preciso de um jogador bom para me ajudar a seguir adiante, a passar para as próximas etapas. E eu, pelo menos, faço essa leitura, essa interpretação da escolha do Yoichi. E eu queria ressaltar que o Izag, ele é um protagonista muito carismático e que faz a gente gostar muito dele, porque ele é humilde e ao mesmo tempo que ele é humilde no sentido de ele estar sempre aberto a aprender com todos ao seu redor, ele não é humilde a ponto de sempre se colocar abaixo de todos o tempo todo. Ele se vê, por muitos momentos, a inferior a alguns adversários, mas ele se permite se colocar ao lado e se propõe a superar eles. E acompanhar essa evolução dele, se vendo atrás de um oponente, se colocando ao lado e superando esse oponente, sempre disposto a aprender, ao mesmo tempo mostra que ele é um dos favoritos a sugar tudo que essa experiência pode trazer para ele, já que ele está disposto a aprender, e ele tem a essência de um atacante, porque ele se impõe frente aos obstáculos e supera os seus adversários. Leandro? E o 17º episódio vai acabar no meio dessa partida, né? O Barou até tá prejudicando o time, ele é muito individualista, ele não passa a bola, várias vezes isso ocasiona em gols do outro time, e daí o Izag, ele decide, assim, jogar com isso a favor, ele usa os erros do Barou para ele passar pro Nagi, ou ele já prevê que o Barou vai errar, não vai passar a bola, vai perder, ele já tá ali para pegar a bola, e nisso vai irritando o Barou tá vendo que tá sendo usado, até acaba o episódio com o Izag chamando ele de perna de pau, né? E daí fica agora
vai ficar aqui nossas teorias, a gente não chegou a ler o anime até essa parte, porque na minha opinião, né, eu acredito que o Barou ele vai começar a jogar para a equipe, sabe? E daí eles vão acabar ganhando essa partida. Eu acho que eles vão pegar o Tigiri ali, o velocista, para compor o time de 4 personagens, Jagueira. Boa, aí entra a parte que eu gosto. Agora começamos as apostas aqui do Nerdverse. Pois é, a aposta para mim mais importante, é que tá valendo mais na mesa agora, é realmente o que o Barou vai fazer com toda essa situação, né? Ele já perdeu uns 3 ataques, o que não é normal para ele não marcou nenhum gol na partida, enquanto que praticamente todos os outros jogadores já marcaram, e ainda por cima ele está sendo humilhado pelo Izag, que usou ele e ainda debochou dele, né? O Izag, muito inteligente, está fazendo isso raciocinadamente, com uma grande estratégia. Ele pensou, bom, se eu não posso convencer ele, então eu vou irritar ele a ponto de poder usar ele, e foi isso que ele fez, não apenas na jogada que ele usou ele como uma isca, mas também ele tá usando ele psicologicamente quando ele provoca ele ali, né? O Izag, provavelmente, na minha visão, ele tá com 2 planos. Plano A, o Barou entende que precisa jogar em equipe, que precisa respeitar os dois ali, porque os dois estão conseguindo e ele não tá. Plano B, o Barou segue achando que não precisa e que vai jogar sozinho, mas se vê na obrigação de se superar e de jogar o dobro do que ele tá jogando. E em qualquer um desses planos, o Izag consegue o êxito que ele procura, né, Leandro? Que é a melhora da equipe. Seja com a individualidade do Barou funcionando, que até agora não funcionou nessa partida, seja com o Barou, então, se juntando a eles. Eu tenho um pouco de dificuldade, Leandro, de enxergar muito o Barou, assim, jogando em equipe com eles, mas seria, acho que, um meio termo. Acho que um pouco vai acontecer, um pouco, sabe? Porque acho que seria um rompimento muito grande, assim, nessa característica dele muito de não aceitar, de não se abaixar, não se rebaixar e ter as regras dele, as quais ele não abre mão. Eu acho que vai ser um meio termo. Acho que ele vai ceder um pouco, mas muito pouco, assim. Acho que ele vai aceitar uma jogada que ele vai jogar para o Izag vai devolver para ele vai fazer o gol, sabe? Assim, não vai perder a majestade, né, do nosso rei Barou. Mas, Leandro, a pergunta que para mim é mais pesada, mais difícil de responder, mais nebulosa, queria ter aqui as premonições que o Izag tem, mas não tenho, é como será que essa temporada acaba, Leandro? Porque a gente tem aí o desenvolvimento do Blue Lock, né, que é o experimento, que é aquele lugar tecnológico onde eles estão, um funil do qual sairá um único jogador que vai vencer esse módulo, essa disputa, e vai se tornar o grande campeão. Se a gente termina a temporada com o final do Blue Lock, o nome da série perde um pouco o sentido, embora possamos continuar acompanhando uma trajetória daí na seleção, né, aí enfrentando seleções e aí jogando profissionalmente. Mas eu não acredito muito nisso. Eu acredito, já colocando a minha aposta, e aí vou te pedir que tu também coloque a tua visão, eu acredito que a primeira temporada não encerra com a competição Blue Lock. Eu acho que a gente deve ter uma última longa e grande etapa, dificílima, e acho que nessa etapa aí deve se situar a segunda temporada. E olha, não descarto a possibilidade de aparecerem novos personagens que não estão dentro do Blue Lock, mas que sejam de repente convidados, jogadores profissionais que de repente apareçam para integrar times junto com os meninos, numa espécie de aquecimento, meio termo, né? Já que estamos formando jogadores que vão ingressar em seleções profissionais, façamos uma última etapa aí, um meio termo, em que aparecem alguns jogadores profissionais convidados para fazer times mistos com os nossos jogadores aí, e aí a gente teria um embate muito legal, né? Porque daí teríamos mais desafios, né? Imagina agora os nossos meninos enfrentando profissionais. O que tu acha, Leandro? Qual é a tua visão aí pro final da temporada, para uma possível segunda temporada? Não, cara, eu acredito nisso que tu falou. Vai ter ainda uma ou duas grandes reviravoltas do ego aí, não é tão simples. O anime nos mostrou que a cada 2, 3 episódios ele nos surpreende, sabe? Pra mim ali o Rin, ele é o grande antagonista dessa primeira temporada, a gente viu ele só em um episódio, ele parece ser o melhor jogador mesmo, então não vai se resolver isso aí. Falta o quê? 7 episódios aí pra acabar o anime, né?
Então, eu acho que com certeza vai continuar aí no prédio Blue Lock. Não sei qual vai ser a próxima etapa que o Ego aí vai inventar, Diegueira, mas eu tô assim, tô muito animado para continuar vendo a série, cara. Bom, eu acho que agora a gente pode encaminhar o nosso final, Leandro. A gente pode falar um pouquinho, de repente, nossa nota, nossa visão geral sobre o anime e trazer também algumas outras sugestões de animes de esportes para a galera. Eu vou pedir que tu comece com as sugestões de animes. Só antes disso, fechando aqui a minha fala sobre Blue Lock, um parecer final, até para quem tá ouvindo a gente ainda não tá muito confiante se vai assistir ou não. O que o Diegueira tá achando desse anime? O Leandro aqui é prova disso, nas nossas conversas não oficiais, que não chegam para vocês, os nossos ensaios, debates e conversas entre amigos, que eu fiquei encantado. Eu achei espetacular Blue Lock, achei demais. Quando eu comecei a assistir, eu já falei pros guris, pro Leandro e pro Marcelo aqui do Nerdverso, caras, assistam, é muito bom, é muito massa. A gente, tanto eu quanto o Leandro, na nossa infância assistiu, na época que passava na manchete, o clássico anime de futebol Super Campeões, na tradução para o Brasil, ou Capitão Tsubasa, como é conhecido no mundo todo, e foi um anime também que marcou a nossa geração, e eu pensava, será que a gente vai conseguir, né, ter um anime que vai fazer frente, até porque tem uma questão aí nostálgica, de emoção, de se apegar, né, Leandro, aquela coisa do nosso queridinho, mas, cara, Blue Lock é demais, é diferente. Eu não vou dizer que é melhor que Super Campeões, porque Super Campeões toca num sentimental meu, assim, eu gosto demais. Mas é diferente, é tão bom quanto, é melhor em outros sentidos e é empolgante. Cada episódio é muito bom. Se tu tem tempo para assistir, tu vai querer maratonar, porque termina um, tu já quer ver o que vai acontecer no outro. É intenso, acontece muita coisa a cada episódio. Tem gráficos maravilhosos, tem um roteiro episódio a episódio muito bom, apesar da trama geral ser uma trama simples, mas o roteiro episódio a episódio, como o Leandro falou, tem bastante surpresa, não é aquela coisa totalmente previsível e é empolgante demais. Antes de passar a palavra, Leandro, agora sim, vou te passar já, só um lembrete importante. Ao final de cada episódio, para quem quiser, ao final de cada episódio, tem uma espécie de cena pós-créditos chamada inteligentemente de acréscimos, né? Como se fossem os acréscimos do futebol. Na minha visão, é uma piadinha assim desnecessária para o roteiro, tá? Não precisa assistir se não quiser. Mas caso queiram, para não se sentirem lesados aí, poxa, ninguém me avisou, ao final de cada episódio, depois dos créditos, geralmente ali, a gente vai ter os acréscimos. E aí tem uma cena brincalhona dos meninos lá, né? Sendo um pouco mais infantis ali, né? Lembrando que eles são crianças ali, adolescentes, então ainda tem esse lado para eles. Vamos então, vamos agora para o bloco que a gente vai indicar outros animes de esporte e que não seja futebol, né? Não precisa ser futebol aqui. O primeiro que eu quero falar, Diego, é um anime de basquete, que é o Kuroko's Basketball, que a sinopse dele gira ali em torno de um time do ginásio, né, do ginásio Taiko, que venceu 3 campeonatos seguidos e eles eram tão bons que eles ficaram reconhecidos ali como a geração milagrosa, tinha esse nome aí. Depois de acabar o ginásio, cada um desses 5 meninos que compunham o time foi para uma escola diferente, só que o que ninguém sabia é que existia um 6º membro, né, dessa geração milagrosa aí, que era tipo, ele era tido como um membro fantasma, sabe? Então, o nome dele é Kuroko Tetsuya, né? Ele era esse 6º membro, ele entrou para o colégio Seiri, depois que acabou o ginásio lá, que tem um time de basquete que é mega desconhecido, e lá ele conhece o Kagami Taiga, que é um aluno transferido dos Estados Unidos e tem ali um talento naturalíssimo para o basquete, o cara joga demais. E os dois decidem então transformar o colégio Seirin no melhor de todo o Japão, né? E derrotar a geração milagrosa 1-1 agora que cada jogador está em um colégio diferente. Cara, o plot é muito bom, a gente vai conhecendo aos poucos os integrantes da tão falada geração milagrosa. Tem várias jogadas que parecem poderes especiais, me lembra muito Super Campeões, sabe, Diego, que tu mencionou ali antes. Eu acho que os jogos são emocionantes, são dinâmicos, são 3 temporadas com 25 episódios cada, né? Tem um filme também, tudo isso vocês encontram na Crunchyroll, né?
Enquanto está ouvindo aqui o podcast, vai na descrição aqui do Spotify, de outro agregador de áudio, dos nossos vídeos no YouTube, vai ter o link, cliquem lá, tu vai ser direcionado direto para Crunchyroll, né? E se tu ainda não tem assinatura, vocês podem escolher ali entre 3 opções maravilhosas, Jegueira. Perfeito, Leandro. Então não perde teu tempo, já clica aqui no link e já adquire teu acesso a esse incrível mundo aí. E, cara, quando tu falou aí desses poderes do basquete, me lembrou também um jogo que eu jogava quando eu era criança no Super Nintendo, que era o NBA Jam, que tinha uns poderes assim também com a bola de basquete, a bola pegava fogo, o cara dava um super salto, enfim. Mas seguindo nos animes de esportes, não poderíamos deixar de falar de um anime que teve uma hype gigantesca em 2021, 2022, que é o anime Haikyuu, anime sobre vôlei. E esse anime, então, trazendo aqui uma sinopse para quem não conhece, ele fala então do estudante de ensino médio Shoyu Hinata que vai se apegar ao vôlei depois de ver um jogo do campeonato nacional na televisão. Embora ele não seja muito alto, ele acaba se inspirando aí a seguir os passos do ídolo do campeonato, né, que é apelidado de Pequeno Gigante, depois de ver os jogos dele e tal. Ele vai criar, então, o Shoyu, um time de futebol, um time de vôlei, desculpa, de voleibol, para começar a praticar sozinho. E outros membros, então, vão se juntando à equipe, até que eles juntam os 6 membros. No último ano do ensino fundamental, eles entram num torneio, mas esse primeiro torneio aí, eles são desafiados por uma equipe favorita do campeonato que detona eles, né? E inclui aí um jogador chamado de Rei da Corte, o Tobio Kageyama. Na primeira rodada ele já destrói eles, né? Eles são eliminados. E, embora eles sofram essa derrota, né, que deixa eles aí lamentando, né, o Shoyo, nosso personagem principal, ele promete que vai superar, então, esse rei da corte, né, ele promete a si mesmo, então, coloca como objetivo de vida que vai superar o Tobio e derrotá-lo. E quando ele entra no ensino médio, então, isso era no último ano do ensino fundamental, o que ele descobre? Que o Shoyo e ele estão no mesmo time de vôlei, esse que seria o rival dele. E aí vai se desenrolar esse anime que foi muito assistido, um anime assim que se equipara no hype, no engajamento mundial que teve com o Blue Lock, né? É um anime bem recente aí e que, obviamente, vocês conferem na Crunchyroll. Clica no link aqui e já acessa lá pra ti. O que mais, Leandro? Não, isso deixa eu complementar o que tu falou, eu gosto também de Haikyuu, porque ele vai focar no trabalho em equipe, na amizade, vai pegar vários elementos assim que abordam lições de vida por conta das interações emocionais, né, dos discursos motivacionais, então é algo bem diferente do Blue Lock. E outro anime que eu quero trazer aqui também é de futebol, tá? Mas é totalmente diferente de Blue Lock, é o Awashi, que é um anime divertido, né? E o que difere de Blue Lock é que aqui tem ênfase no trabalho em equipe, né? O protagonista é o Ashita Aoi ali, que tem uns movimentos imprevisíveis, é um estilo de jogo diferente mesmo, o guri é otimista, é um personagem simpático, né? É muito fácil tu gostar, tu se identificar com ele. E o anime ele vai se desenrolar quando o treinador, o Tatsuya Furuda, ele convida o Aoi ali para participar de testes em uma equipe lá de Tóquio. O anime ele vai explicar então os fundamentos do futebol, o porquê de cada função assim ser importante em campo, vai mostrar aquela jornada do herói, sabe, do personagem principal, desenvolvendo novas técnicas para usar em cada jogo, mostra como a vida é desafiadora para os jogadores, para os treinadores de futebol. Então, ao contrário de Blue Lock, aqui é enfatizado a importância do espírito de equipe, Diego. Esse anime aqui é perfeito para tu ver uma visão diferente de Blue Lock, sabe? Boa, boa. E esse é um anime com gráficos que lembram ainda mais, né, o Super Campeões e também essa característica, né, de campo aberto, assim, mais tradicional do futebol, vai fazer essa relação forte aí para os saudosistas da nossa época aí, né, Leandro? Então é mais uma indicação que a gente tem aí para vocês e que com certeza vocês conferem também na Crunchyroll. E nossa quarta indicação aqui seria, né, de iShield 21, que aí é um anime sobre futebol americano, né? E que vai trazer aí um roteiro situado em Tóquio, em torno de um garoto fraco aí que vivia sofrendo bullying e tentando escapar aí de surras
daqueles coleguinhas maldosos, né, daquele enredo clássico da escola que a gente vê nos filmes e séries, mas ele vai aí descobrir mais tarde que a sua velocidade e agilidade que ele acaba desenvolvendo por sobrevivência para escapar aí dos bullying na escola, acaba se tornando uma grande vantagem, uma característica positiva e acaba, num certo momento, colocando ele nos olhos aí do Yoichi Hiruma, que é o capitão da equipe e que acaba chamando ele para integrar também essa equipe. Ele, que é um menino muito tímido, acaba pegando uma viseira que tem o número 21 e acaba aí se escondendo atrás de um apelido, né, de um codinome, Eye Pseudonome. Shield. E isso, um pseudônimo boa. Eye Shield 21, né? Como se a viseira escondesse um pouquinho os olhos dele e protegesse dessa vergonha que ele tem do mundo olhando ele, né? Então, Eye Shield, né? Seria, numa tradução literal, aí seria escudo para os olhos, né? Proteção para os olhos. Eye Shield 21, o número da viseira. E, então, esse pseudônimo que o nosso garoto aí, o Sena Kobayakawa, acaba assumindo, vai dar o nome à série, essa série aí que já estreou com o mangá há bastante tempo, né, na nossa clássica revista Shonen Jump, né, onde costumam estrear os mangás que depois se tornam os grandes animes, e é mais uma indicação aí para vocês também acompanharem esse hype de animes empolgantes sobre esportes, esse sobre futebol americano. Hein, Diegueira, Fala, deixa eu falar uma por coisa sobre favor. esse anime, porque tu não precisa conhecer o esporte futebol americano para assistir ele. Boa. Tem cenas até que vão lembrar aí, meio que Naruto, Dragon Ball, é bem louco. Não vai ter as reviravoltas de Blue Lock, né? É um anime mais simplista. Tu vai ter assim, as partidas divertidas, vai transmitir a intensidade, né? O significado de cada confronto, mas a gente indica. Aqui, ó, falamos aí, ó, anime de futebol, de vôlei, futebol americano, né, Diegueira? Tem Boa. para tudo que é gosto. E lembrando, tá ouvindo, já vai direto na descrição aqui do podcast, do nosso vídeo. Clica no link que vai te direcionar para Crunchyroll. Faz a assinatura que vocês vão poder ver muito mais do que somente animes de esportes. Vai ter, quer ver demônio, vai ter demônio adoidado lá na Diegueira. Com certeza, tem para todos os gostos. Tem mangá, tem os simulcasts para poder também acompanhar simultaneamente com o Japão, tem as versões dubladas, então é muita exclusividade, é muita qualidade. Clica no link e aproveita já agora mesmo. Mas então eu acho que é isso, Leandro. A gente entregou aí um bom resumo do que a gente já viu até agora em Blue Lock, nosso sentimento e nossa impressão sobre o anime, nossas previsões para o final dessa temporada e talvez para uma próxima, e ainda de bônus no final, esse kit aí de sugestões também de outros animes de esportes. Então, Leandro, vou pedir que tu mande aí as últimas palavras e feche o nosso podcast de hoje, cara. Muito obrigado a todo mundo que ouviu aqui até o final. Logo, logo a gente volta aí com mais um podcast em parceria com a Crunchyroll. Próximo podcast, se não me engano, é Diegueira e Marcelo aí. A gente não vai falar o assunto aqui, a gente vai deixar um pouco no suspense, deixar esse suspense no ar. Mas a gente se encontra logo, logo aqui no Nerdverso. Obrigado a todo mundo. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, tchau, tchau.